Bom, então, vou começar então. Boa tarde a todos presentes. Obrigado pelo interesse, primeiramente, falar um pouquinho de BPM. Meu nome é Nathaniel, sou consultor aqui da NBCC. Trabalho há 5 anos já com BPM, seja da IBM ou da Oracle, como consultor. Também trabalhei na área de gestão de processos e mapeamento de processos. Tenho certificação BPM. Sou engenheiro informático e pronto, aqui no mercado em Portugal faz 3 anos e queria agradecer o vosso interesse novamente aí por falar sobre gestão de processos, que é algo tão importante nos dias de hoje na empresa. E antes de começar, vamos pensar um pouquinho num contexto. Pensar numa empresa que começou muito pequena, começou com 50 pessoas, 60 pessoas, e de repente ela, num boom, cresceu muito. E antigamente, antes dela crescer, ela tinha processos enxutos, um processo de contratação, com 3 pessoas, processo de venda, processo de compra, mas esses processos não eram mapeados. Não se sabia quem que eram as pessoas responsáveis pelos processos. Mas eles funcionavam, porque a empresa era pequena. Então, era fácil, devido à proximidade dos departamentos, todo mundo se conhecia, ficava muito fácil funcionar. Mas depois do boom, quando ela cresceu, o que acontece? Muita coisa começou a se perder. Não se ouve muito, como posso dizer, mais a comunicação que havia antes, porque antes era pequeno, era fácil, e muita coisa começou a acontecer. Os processos começaram a se perder, ninguém sabia quem que é o responsável por determinadas tarefas, e gerando perguntas, questões como, por exemplo, esse processo é muito confuso, eu não consigo entender quem deve entregar o relatório, qual que é o responsável, quem é o dono daquela planilha financeira. O cliente reclamou que não recebeu nenhuma resposta sobre sua solicitação. Os clientes começaram todos a ficar sem respostas e ficou uma bagunça. Por que que isso aconteceu? Pronto, a empresa cresceu, se transformou, os processos mudaram, o processo estava mal definido, não estava mapeado, e pronto, chegou um ponto que a empresa precisou se transformar, porque as necessidades mudaram e os processos se mantiveram o mesmo. Agora não tem mais como, tal departamento está próximo, não tem mais como eles conversarem entre si, porque a empresa está maior, os processos estão mais burocráticos, é diferente a maneira de compra, de venda, e acaba, justamente por essa transformação, os processos acabam ficando mais complexos e acabam não acompanhando a evolução do crescimento da empresa, gerando muitos desconfortos. E aí que chega a nossa conhecida gestão de processos. E antes de falar um pouquinho de gestão de processos, a gente tem que pensar o que é um processo. Estou falando aqui de processo de venda, processo de contratação, mas a definição de um processo, ele possui entradas e saídas. No processo de venda, por exemplo, a entrada seria o produto, o valor, o fornecedor, e as saídas, se a venda foi concluída com sucesso, não foi. Um simples exemplo, X. E o processo seria, ali dentro do processo seria como que ocorre esse processo de venda. Tarefa número A, basicamente, aconteceu que é um pedido. A tarefa número B, a aprovação. A tarefa número C, a compra. Essa basicamente são as tarefas que englobam um processo, por exemplo. Poderia ser um outro tipo de exemplo, um processo de contratação, enfim. Eu vou falar mais adiante sobre isso. E quando você está mapeando um processo, quando você pensa em processo, você tem que pensar o que fazer. Eu tenho infraestrutura para isso? Eu tenho as pessoas, os departamentos separados para isso? Eu tenho pensado como que eu vou montar o meu processo? Com quem fazer? Aí já entra novamente o meu gancho que eu fui ali, a infraestrutura e as pessoas, e os departamentos, as pessoas responsáveis pelas tarefas. Como que eu vou monitorar o processo? Aí você pensa, eu tenho um processo gigante, mas eu não consigo monitorar. Por exemplo, como eu vou saber que um processo de compra não está 40 dias parado numa aprovação? Ou um processo de resposta a um cliente não está parado mais de 60 dias? Muitos processos acabam se perdendo, justamente porque não há essa resposta, não há esse mapeamento, esse monitoramento, esses indicadores do meu processo, que são super importantes. E os métodos? Quais são os métodos necessários para atingir a minha meta? Se você fizer um processo sem método, sem pensar, esse processo, na hora de fazer, que vai evoluir, que as coisas vão mudar, vai ficar muito difícil você evoluir seu processo. Todo processo deve ter uma meta, deve pensar assim, estou desenvolvendo um processo de compra, então a meta é eu ter todas as tarefas que eu preciso do processo de compra para efetuar uma compra com sucesso.
E aí que entra? A partir do processo, entra a área de gestão de processos, que funciona basicamente assim. É como uma empresa cria, personaliza, mensura procedimentos de rotina. Então, basicamente, você tendo um processo mapeado, fica muito mais fácil você entender quais são os processos rotineiros que estão sempre acontecendo na sua empresa, mas que antes, por exemplo, lá quando a empresa era pequena, era bagunçado, porque você não entendia o que estava acontecendo lá dentro, porque era na conversa, era na troca de papéis, troca de e-mails, e muita coisa se perdia nisso. Tendo os processos mapeados, você está entendendo qual que é a fase do processo, o que está acontecendo no processo. Exemplo disso, processo de compra, que eu já falei, contratação, demissão, entre outros processos. Provavelmente quem trabalha aí na área de negócio já deve ter conhecimento sobre isso. E aí, tendo os processos mapeados, a gente consegue mapear, entender quais são as transformações, o que precisa acontecer nesses processos para eles se tornarem processos mais eficientes. Os processos se transformam de acordo com as necessidades. Por exemplo, tem um departamento que não consegue lidar com as tarefas, porque são muitas tarefas repetidas e está sobrepondo. Será que precisa de tantas tarefas repetidas? Só um exemplo disso. Então, transformar o processo, o objetivo de transformar um processo é justamente melhorá-lo de acordo com a realidade e a complexidade da situação atual da área de negócio. Então, vamos por exemplo. Vamos só dar uma introdução, vamos falar disso mais adiante e vamos seguir esse exemplo durante a nossa apresentação. Um processo de contratação. Vamos pensar a empresa X com 80 funcionários no ano 2015, uma equipe RH com 5 pessoas e um manager. Basicamente, o processo não é mapeado, só se sabe que a contratação é feita em 2 fases, basicamente uma entrevista, um teste técnico, e entre cada fase, o manager tinha que se aprovar. Isso é a troca de papéis, e-mails, telefonemas, muitos candidatos ficavam sem respostas, e pronto, é uma coisa que funcionava porque a empresa era pequena e eles não tinham muita necessidade de grandes contratações, em grande escala, no caso. Passou-se 4 anos e hoje a empresa tem 4.000 funcionários, está planejando contratar mais 2.000 funcionários. Será que esse processo de troca de mensagem, troca de e-mail, troca de chamada, 2 aprovações do manager vai funcionar? Será que está preparado para isso? Como que eu vou resolver isso? Que calma e aguarde ser nos próximos capítulos. Vamos falar mais adiante. Agora eu vou introduzir um pouquinho dos conceitos de BPM, que é aí que ele vai entrar a gestão de processos, a modelagem de processos, o entendimento de mapear os processos, para aí adiante poder transformar, adaptar isso de maneira que atenda às necessidades e não sobrecarregue pessoas, tarefas e faça uma evolução dos processos de acordo com as necessidades. Bom, então para resolver isso, entramos na modelagem de processos de negócio, ou Business Process Modeling, o BPM, que é basicamente uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar documentos, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio. Então, basicamente, é você entender quais são as necessidades de cada área, mapear essas necessidades em tarefas e evoluir elas. Falando em fases, seria levantar e analisar o processo, é você, em parceria com as áreas de negócios, que serão os futuros utilizadores, entender quem que faz qual tarefa, e aí, a partir desse mapeamento, você vai diagnosticar oportunidades de melhoria. Por exemplo, tenho 2 aprovações do manager, será que eu realmente não posso fazer isso só em uma aprovação? Por que será que eu faço 2 fases separadas, se eu não posso fazer junta, para uma grande quantidade de contratação, por exemplo? E nisso, com o apoio da área de negócio e dos gestores de processo, seria implantar a melhoria dos processos. Basicamente, seria entender o que temos atualmente e fazer uma melhoria para isso. E, claro, entender se essa melhoria faz parte do cotidiano, se vai satisfazer as necessidades da empresa. Aí em diante, documentar e padronizar os processos e também fazer, que não está aqui nessa imagem, mas eu falo mais adiante, a fase de implementação deles. Nessa fase é muito importante ter muito claro o que vai ser implementado e ter um entendimento muito claro de como funcionam os processos.
para que não chegue no futuro e tenha um processo muito complexo que não se entenda quem vai estar fazendo, ou entre numa confusão que já se tinha antes e acaba piorando o processo dentro da empresa. E é por isso que entra também os métodos de auditar os cumprimentos dos processos. Indicadores, dashboards, você ter painéis de monitorização dos processos para entender todo o ponto da tarefa, SLAs, deadlines do processo e da tarefa, para justamente entender em qual ponto do processo no futuro você vai precisar evoluir, de maneira que o processo fique mais eficiente e mais rápido e cobrar as pessoas certas, os departamentos certos para evoluir esse processo. Então, o que o BPM considera basicamente? As pessoas e as formas de como elas trabalham. Por exemplo, o departamento de RH, então X de pessoas, o departamento de vendas é um outro departamento, os managers é considerado como outro departamento, como esses departamentos se relacionam entre si. E a partir disso vem a descoberta, análise, redesenho e implementação de processos de negócio. Você entendendo a necessidade da área de negócio e podendo mapear isso, você vai ter condições de desenhar e deixar isso de maneira mais clara. Você vai traduzir o que está acontecendo nas diferentes áreas, nos diferentes processos. E vai poder entender se estão cumprindo objetivos, cumprindo as metas. Se caso não tiver, aí já é um ponto muito forte de melhorar o processo, mudar o processo, e aí pronto. E fazer, claro, também criar novas estratégias para ter os processos interligarem, se caso necessário. O gerenciamento dos processos de ponta a ponta, que aí vem o caso que eu falei um pouquinho antes, de dashboard, indicadores, para você entender que desde os utilizadores até os diferentes departamentos, entender quais são os pontos do processo que precisam ser melhorados, quais são os pontos do processo que estão demorando mais tempo, e quais são os pontos do processo que necessitam mudar. E, se necessário, mudança na organização para suportar o gerenciamento de processos, sugerindo novos papéis e responsabilidades. Uma coisa muito interessante nesses 5 anos que eu tenho visto em diferentes projetos, em todos os lugares que eles começaram a implementar o BPM, primeiramente nasceu uma área nova, que é a gestão de processos, e a partir dessa área começou a ficar o trabalho da gestão de processos, os departamentos começaram a entender quais eram seus papéis, começaram a separar os papéis de maneira mais eficientes e melhorar a comunicação, evitando a troca de papéis, evitando só a troca de e-mails, mas sim a partir de um sistema que organiza os processos, eles entenderem como o processo está funcionando. Que eu falo mais adiante também, que é após a fase de implementação. Vantagens. Transparência nos processos. Você vai, estou com dúvida do que está acontecendo, eu vou poder ver o processo e ver, em que fase está acontecendo o quê? Quem que é o responsável? Qual que é a tarefa? Aumento da produtividade. Com base nos indicadores e entendimentos do processo, você vai poder reduzir fases do seu processo. As pessoas vão poder entender como está funcionando a organização, a área de negócio vai trabalhar mais, vai produzir mais, vai perder menos tempo em retrabalho e em tentar buscar coisas que se perderam quando o processo não é mapeado. E por consequência disso, vai ter uma redução de custo. E claro, você vai poder perceber a partir do mapeamento de processos que muitas dessas tarefas vão poder ser automatizadas. E com a automação de tarefas, você vai poder evitar, por exemplo, um grande exemplo de automação de tarefas seria a troca de papéis, que isso pode simplesmente se tornar uma automação, uma troca de e-mails, por exemplo. É feita pelo sistema, já é pré-definido. Tendo todo esse conjunto, finalmente vem a evolução contínua dos processos. Basicamente, você tendo noção da situação dos processos, você vai poder evoluir, diminuir as fases do processo e entender o que está acontecendo. Então, indo para as fases de implementação. Como que eu vou implementar o meu processo BPM? A primeira fase seria o mapeamento do ASIS. O ASIS seria o que é o processo hoje. Por exemplo, estou aqui na minha bagunça do processo de compra, eu não sei o que passa, eu não sei aonde entrego o relatório, eu não sei aonde tem aprovação. Eu vou sentar com a minha área de negócio de compras, vamos conversar, vamos levantar os requisitos e daí por diante montar o fluxograma do mapeamento de como é o processo hoje. Dado isso, a gente vai ter uma visão do que está acontecendo.
Tendo essa visão, vai ser permitido poder melhorar o processo. Em alguns casos necessários, e em outros casos não. 90% dos casos, na verdade, é necessário, porque se o processo não está mapeado, muitas vezes o processo vai ter problemas e pronto, vai ser necessário melhorar o processo. E a partir daí, né, justamente vem a parte do to be, que é a partir da identificação da melhoria dos processos, vai ser reduzir as tarefas não necessárias, e as tarefas que podem ser automatizadas serão automatizadas, deixando o processo mais enxuto, e dessa forma, podendo aumentar a produtividade e o entendimento do processo. Dito isso, entra na fase que você vai ter a comunicação de várias equipes, a equipe de gestão de processos, a área de negócio e também uma equipe técnica de IT, que seria a avaliação do to be. Ver se, a partir do processo mapeado, é possível implementá-lo. E quais são as limitações técnicas, se caso houver. Dito isso, a partir da ainda é possível voltar na fase 2, em caso de identificação de limitações técnicas. E aí, voltando para a fase 3, varia o to be, vai para a implementação. E durante a implementação, a função da área de gestão de processos é justamente identificar a maneira de monitorar esses processos, os KPAs, SLA, e dado isso, montar dashboards e indicadores para que no futuro seja fácil visualizar quais são os pontos de atenção no processo. A partir daí, ferramentas BPM. Para mapeamento de processos, temos o Visage, ou Visage, em alguns lugares muda a maneira de falar. O Visio, e também eu conheço a Bonita BPM, que também funciona muito bem, mas eu nunca utilizei. E essas ferramentas são muito utilizadas para o mapeamento do ASIS e do to be. Ferramentas de implementação e já com monitoramento de processos embutidos. Tem o Oracle BPM, o IBM BPM e o típico BPM. Todas já vêm com poder. A Oracle nem tanto, mas dessas três, as duas que eu conheço, a IBM e a Oracle. Eu sei que as da IBM vêm com já ferramentas de monitoramento de processos embutido, que porventura, se bem usadas, são muito eficientes. A da Oracle já é necessário fazer ferramentas externas, com os dashboards externos. Porém, muitas das vezes, só as ferramentas de monitoramento já embutidas nessas ferramentas BPM não são suficientes. Então, a partir daí, sempre é bom identificar possíveis ferramentas e plus a mais para monitorar os processos. Então, vamos voltar naquele exemplo que eu comentei um pouquinho antes com vocês, que a gente sabe que tem nossa empresa lá, com o departamento de RH, com 5 pessoas e um manager, e a empresa cresceu, foi para 4.000 pessoas, e eles querem contratar mais 2.000 pessoas. O processo não é mapeado, sabe-se só que na troca de conversa, de e-mail, lá no levantamento de requisitos. Sabe-se que a fase de contratação eram 2 fases, passando cada uma das fases pela aprovação do manager. Então, tinha entrevista, tinha aprovação, tinha entrevista, o teste técnico, a aprovação, e aí só aí, né, a efetivação, se caso aprovado. Basicamente, o processo é a troca de papéis, o mecanismo funciona, pois eram poucas pessoas. Com a mudança de realidade, vamos entender como é o processo hoje. Fizemos o mapeamento do processo e provavelmente vocês não vão conseguir ver, porque está pequeno, mas eu vou explicando o fluxo para vocês. Foi identificado que o processo do RH, de contratação de candidatos, iniciava-se pelo candidato, fazendo envio do currículo, o RH fazia análise, se estava apto, entrevistava o candidato, se não, descartava. Aí, depois da entrevista, ia para o manager, ele fazia a avaliação do relatório, estava apto, o candidato realizava o teste técnico, se não estava apto, novamente o processo encerrava. E aí, depois do teste técnico, novamente, ia a avaliação de resultados e, novamente, verificava se estava apto ou não estava. Aqui a gente identifica alguns problemas. O que acontece? Candidatos sem feedback. Vocês imaginam você receber vários currículos? Tenho certeza que a Nath, por exemplo, que já foi manager
do Human Resources, ali da BCC, recebeu vários currículos e aí não teve tempo de analisar todos e muitos currículos não eram aptos, pronto, foram descartados. E vamos supor que não houve o tempo hábil para responder os candidatos. Imagina, são 3 fases que o candidato poderia ser descartado. E pronto, os candidatos ficavam sem resposta. A partir daí, por ter outro problema do processo que poderia ter sido identificado, claro, pode haver mais problemas também, seria a sobrecarga do manager. Imagine por que o manager está fazendo 2 aprovações ao final de cada fase do processo. Basicamente, depois tem 2.000 currículos, ele vai aprovar 1.000 foram para entrevistas, ele vai aprovar 1.000, aí daí 50.000 vai aprovar novamente o sistema técnico? Não precisa disso, né? Então, basicamente, vai demorar muito tempo para uma aprovação, candidatos vão ficar esperando, o RH vai ficar esperando, e provavelmente muitos candidatos bons ou muitos candidatos vão ser descartados por ficar sem tempo. E pela pressa de contratação, muitas vezes. Então, visto isso, muda-se um pouquinho o processo. Então, é apresentado um to be, com a maioria. Olha aqui, por exemplo, foi eliminado uma das fases de avaliação do candidato. Ainda poderia ser melhorado isso. Basicamente, a entrevista e o teste técnico se tornaram uma fase só. E foi automatizado, uma área sistêmica, pensando no sistema, a comunicação com o candidato. Dado esse to be, ele poderia ser validado, implementado pela ferramenta BPM, e um processo saberia distribuir as tarefas automaticamente para a equipe do RH, para a equipe da gerência, e até mesmo para o candidato, se ela estiver inserido no sistema BPM, e a automação das comunicações. Mesmo aqui, poderia ser feito em vez disso aqui, poderia ser feita uma fase de automação também. Só um exemplo. Isso depende muito da necessidade da área de negócio. Então, assim, essas mudanças são todas sempre abertas, a evolução do processo de acordo com a complexidade e o crescimento da empresa. Então, realmente, a próxima fase seria a fase de implementação, que daí seria implementada uma ferramenta BPM, seja Oracle, IBM ou Típico. E na fase de implementação, é uma fase que, até uma das fases que eu acho muito importante, bem interessante, sempre a chave da fase de implementação é a comunicação. Porque as pessoas do lado do negócio precisam entender como o sistema funciona e as pessoas de IT têm que entender como o negócio funciona para aproveitar sistemas que atendam necessidade. Então, no caso, o gestor de processos ou o Product Manager, depende muito de como está estruturado, vai ter que fazer a comunicação entre essas 2 áreas de forma para traduzir os requisitos funcionais para os requisitos técnicos, para que não chegue na fase de validação e esteja em processo totalmente diferente do que o cliente pediu. Então, isso aqui foi esse adendo na fase de implementação, porque é muito importante que tenha comunicação entre todas as áreas. E mesmo a área técnica, que é uma das razões por que eu gosto de trabalhar no BPM, não pode se fechar só na parte técnica. É obrigatório que ela saiba se comunicar com o cliente, que ela saiba se comunicar com a área de negócio ou com os gestores de processo, para entender o processo da menor maneira possível. Com base nisso, concluímos assim, da seguinte maneira, que a modelagem de processo permitiu identificar os problemas enfrentados na área de negócio com o crescimento acelerado da empresa. Então, a empresa cresceu, a partir da modelagem de processo foi possível identificar os gargalos do processo, entender onde o processo precisava melhorar, e, é claro, implementar a melhoria do processo. Foi possível também fazer automação das tarefas e melhoria da comunicação. Foi deixado mais transparente em qual área fazia cada tarefa e facilitado a comunicação sem perca de dados com o mapeamento do processo. Com isso, a consequência, redução de custos e também, pensando no nosso exemplo ainda da mapeamento do processo, o feedback dos candidatos. E, em resumo total, a melhoria da tomada das decisões.
Porque tendo o processo automatizado, é muito mais fácil você tomar decisões em relação à melhoria do processo, aprovações, e identificar os gargalos. Bom, basicamente em relação à minha apresentação, eu pensei em uma coisa mais curta, porque como o processo é uma coisa mais aberta, a gente poderia fazer uma conversa aqui mais branda e aberta sobre processos, e eu vou deixar mais aberto para quem tiver dúvidas. Se quiser enviar aqui no chat ou abrir o microfone, tanto faz. Usando o mesmo exemplo que você passou de contratação, para o que eu vou precisar identificar? Se a pessoa vai saber simplesmente utilizar um processo, um BPM, ou se a pessoa vai precisar fazer a design, talvez, a estandarização ou uma personalização. O que eu preciso avaliar? O que é melhor avaliar para o candidato para eu saber? Esse cara só utilizava, esse cara fazia programação. Uhum. Bom, perfeito. Aí que vem as diferentes áreas da parte de gestão de processos e do mapeamento de processos. A gestão de processos é responsável por mapear os processos. Com isso, é sentar junto com a área de negócio, no caso, com o departamento de RH, e tentar entender o que está acontecendo ali dentro. Tentar entender quais tarefas são necessárias para efetuar a contratação do candidato, por exemplo. E eles que são responsáveis por fazer o mapeamento do processo e identificação da tarefa. Dada a tarefa, aí a gente vai para a próxima fase, que é a melhoria. E novamente, a melhoria tem que ser feita em comunicação com a área de negócio. Quando é validada essa melhoria, aí esse processo vai para a implementação. E aí que entra a parte que os utilizadores vão... Deixa eu só mostrar o processo que fica mais fácil. Após a fase de implementação das tarefas, campos, telas, eles vão passar a entender quem que usa cada tarefa. Por exemplo, o candidato faz envio do CV no sistema. O CV entra no sistema, a equipe do RH vai ter as tarefas de analisar o CV, entrevistar o candidato. Aí vai ter o teste técnico, que é enviado para o candidato fazer. Está aqui, ó, como responsável o candidato, mas o candidato claramente não entra na área de negócio para a entrevista, ele é apenas um utilizador do sistema. O manager vai fazer a avaliação do resultado e o sistema faz as comunicações do candidato. Isso aqui é só um exemplo XPTO, mas sobre sua pergunta, quem que faz o mapeamento, quem que é responsável por mapear é a gestão de processos. O que eu sei dentro de currículos que a gente recebe, eu faço muita pergunta considerando que eu faço as contratações também, né? Mas o que eu preciso efetivamente entender do perfil do candidato? Tem alguma linguagem específica? Eu acho que vai variar de acordo com o BPM, né? Vai variar de acordo com o BPM. E aí que entra uma coisa mais... que eu não quis entrar tanto na parte técnica, mas, por exemplo, nessa caixinha, analisar CV. Aqui, basicamente, significa que você vai ter uma tarefa humana, que vai ter os campos identificados com a área de negócio, por exemplo, o nome do candidato, o currículo em anexo, todos os dados do candidato vai estar aqui, nessa caixinha, onde a equipe da RH vai poder acessar e vai poder visualizar isso, pensando já na implementação do BPM. Então, isso é muito da necessidade da equipe da RH, na sua equipe, no caso, montar o processo, identificar os campos necessários que vão ser preenchidos e, nas tarefas humanas, a equipe do RH vai poder verificar cada campo. Mesma coisa aqui, que também é outra tela com os campos, e aqui são tarefas sistêmicas, que aí é o sistema que vai cuidar. Então, sempre quando você vai pensar em analisar um candidato, tarefa analisar candidato, muito além do mapeamento do processo, aí você entra aí no mapeamento da tarefa. Quais são os campos? Quais são os atributos que eu preciso para eu poder avaliar meu candidato? Bom, então, se alguém quiser perguntar um pouquinho mais da parte técnica, como que funciona mais a implementação do BPM, eu esqueci de botar meu e-mail de apresentação, mas quem for da NBCC é nathaniel.sandi, eu vou deixar aqui no chat. nathaniel.sandi@nbccconsulting. E aí, tinha alguma dúvida de implementação? E, da minha parte, é isso. Agradecer a todos pela presença e pela paciência.